Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil, edição especial de domingo. Compromisso com a verdade. Mais uma vez, pergunto de qual lugar maravilhoso, abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste ao Jornal Foco do Brasil. Participe, deixe sua opinião, é muito importante, participe do chat ao vivo, é sempre muito bom saber sua opinião, seu comentário e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias que foram destaques durante a semana. Anunciadas como um dos principais pontos da campanha de Jair Bolsonaro ao Planalto em 2018, as privatizações têm cumprido um papel relevante para a arrecadação federal e já passam de 300 bilhões de reais desde que a atual gestão assumiu o poder. A informação consta em um levantamento divulgado pelo site Poder 360. Segundo o veículo, a maior parte do montante foi levantada ainda em 2019, ano inicial do governo, quando foram obtidos 110,1 bilhões de reais em privatizações. Em 2020, com o início da pandemia de Covid-19, a quantia caiu para 59,7 bilhões. Em 2021, o valor foi de 57,8 bilhões. Já em 2022, as privatizações somam 76,6 bilhões. Os 304,2 bilhões de reais conquistados com privatizações e desinvestimentos estatais durante o atual governo foram impulsionados pela outorga recente de 67 bilhões da Eletrobras. Além da quantia obtida com a estatal do setor elétrico, negociações relacionadas a ações detidas pelo governo também impactaram nas arrecadações. Entre os principais papéis negociados pelo governo ao longo dos últimos 3 anos e meio, apareceram ações do Banco do Brasil, BNDES Par e Caixa Par. A venda de subsidiárias como a transportadora associada de gás ligada à Petrobras, que representou um ganho de 33,5 bilhões ao governo, também fizeram a diferença. O recurso arrecadado com essas privatizações tem sido utilizado para reduzir a dívida pública, atualmente em 5,7 trilhões de reais. A exceção é a Eletrobras, da qual parte do dinheiro, 26,6 bilhões, será usado para o reforço do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, reais, do Auxílio Gás e para a criação do Vale para caminhoneiros e taxistas. Um dos assuntos do início da semana, um dos assuntos em destaque, foi o encontro do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores estrangeiros para a apresentação sobre transparência das eleições. Vimos que, segundo o presidente Bolsonaro, a apresentação aos representantes internacionais foi técnica, sem tom político. Inclusive, pouco antes do evento, Bolsonaro citou episódios recentes de ministros do STF e do TSE em eventos no exterior, como exemplos de atos que supostamente fugiram da harmonia democrática. Vai ser algo técnico, porque o ministro Fachin e o Barroso foram para o exterior criticar o presidente da República, fazer palestra de como derrubar o presidente e falar que estou atentando contra a democracia. Nós queremos é transparência, afirmou Bolsonaro a jornalistas, rechaçando ou eliminando a possibilidade de que o debate seria politizado aí sobre essa questão de transparência nas eleições. Agora, quem imagina que a ex-ministra Damares Alves é paranaense, gente? Pois é, o portal Metrópolis divulgou algumas informações sobre a ex-ministra Damares Alves. Ela gravou o primeiro vídeo profissional da pré-campanha, que será divulgado em reuniões partidárias. E, segundo o portal, pastora evangélica Damares disse que não vai abrir mão do que pensa. Eu não vou baixar a guarda, não vou negociar valores, não vou abrir mão do que penso, não vou me render por um projeto de poder, não vou me render por medo, afirmou. Damares, que nasceu em 1964 no Paraná, parece que em Paranaguá, não é? Mas ela acabou vivendo boa parte da sua vida em crescimento no Nordeste, tendo morado longo tempo na Bahia, Sergipe e Alagoas. Damares se formou em pedagogia, foi professora e depois resolveu acompanhar o pai na trajetória como pastor, não é? E mais tarde ela se formou em Direito e então trabalhou como assessora parlamentar, depois assumiu um ministério aí no governo Bolsonaro.
E agora ela disse que não vai abrir mão do que pensa. Eu não vou baixar a guarda, não vou negociar valores, não vou abrir mão do que penso, não vou me render por um projeto de poder, não vou me render por medo, afirmou ela, que é pré-candidata nessas eleições. O presidente Jair Bolsonaro conversou por telefone nesta segunda-feira, dia 18, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Você viu a repercussão dessa conversa, não é? Porque foi o primeiro contato entre os dois presidentes desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia. E em mensagem no Twitter, Zelensky valorizou a conversa que teve com Bolsonaro, afirmando que informou ao brasileiro sobre a situação no fronte da guerra e disse que os dois líderes discutiram a importância de retomar as exportações de grãos. Apelo a todos os parceiros para que se juntem às sanções contra o agressor, adicionou o presidente ucraniano no Twitter. Aqui no Brasil, quem também comentou foi Hamilton Mourão, vice-presidente. Ele falou sobre essa conversa entre Bolsonaro e Zelensky. De acordo com o vice, a motivação da conversa foi a solidariedade à Ucrânia. Eu acho que é solidariedade e a situação que a Ucrânia está vivendo, situação difícil, a infraestrutura do país sendo destruída pelo conflito com a Rússia. Acho que é mais ou menos por aí que o presidente Bolsonaro vai conversar ou conversou, afirmou Mourão. O presidente Jair Bolsonaro comemorou o que, segundo ele, é o prenúncio de que em breve o Brasil terá a gasolina mais barata do mundo. Petrobras reduz o preço da gasolina. A partir desta data de 20 de julho, o preço médio da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro. A redução é de 5,18%. Brevemente, o Brasil terá uma das gasolinas mais baratas do mundo, escreveu o presidente da República em rede social. E como ele falou, a Petrobras anunciou uma redução de 20 centavos no preço médio da gasolina vendida às distribuidoras de combustível. O reajuste vale a partir desta data de 20 de julho, fazendo com que o litro fornecido pelas refinarias da estatal caia de R$ 4,06 para R$ 3,86. Não houve alteração no preço do diesel, cujo litro permanece em R$ 5,61 desde 18 de junho, e o governo está estudando medidas para que também uma redução aconteça em torno do diesel. A redução do preço da gasolina é a primeira desde 15 de dezembro do ano passado. Naquele dia, a Petrobras reduziu o preço em 10 centavos, de R$ 3,19 para R$ 3,09. Desde então, todos os reajustes aumentaram o preço do combustível, não é? Então, a última redução de R$ 3,19 para R$ 3,09 e depois só aumento, só ajuste para cima, não é? Então é algo realmente muito bom, inédito neste ano, partindo da Petrobras. Segundo o comunicado divulgado pela empresa, essa redução acompanha a evolução dos preços internacionais de referência que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina e é coerente com a prática de preços da Petrobras. A estatal afirma que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repassar para os preços internos a volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Agora veja se você concorda com Janaína Pascoal. A deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal, pré-candidata ao Senado pelo seu estado, fez uma série de tweets propondo união da ala conservadora contra Lula. Segundo Janaína Pascoal, não é um concurso de bolsonarismo. Você que é bolsonarista e fica apontando o dedo na cara de quem não é tão bolsonarista quanto você, saiba que está fazendo campanha para Lula. Não é hora de afastar, é hora de reunir. Afinal, não estamos em um concurso de bolsonarismo, mas às vésperas de uma eleição difícil. Bolsonaro não vai se eleger com os votos de quem pensa ou diz que pensa 100% como ele. Parem de trucidar quem votou nele em 2018 e ousou discordar de seu governo. Temos que trazer esse povo de volta. Pensem, pelo amor de Deus. Repito, isso não é um concurso de bolsonarismo. É exatamente isso que vocês bolsonaristas estão fazendo. Parem de charopada ou vão perder feio.
Olhem para os pontos de união, não para os de cisão. Temos que reunir todos os grupos e subgrupos de 2018. Todos. Imagine minha irmã entrando numa briga e, quando eu chego para ajudar, os outros irmãos dizendo: mas você não a apoia, você gritou com ela, você não entra na casa dela por causa dos gatos, e aí vai. Mimimi, mimimi, disse Janaína Pascoal. O que você acha da posição dela e se isso realmente é útil para as eleições envolvendo o nome de Bolsonaro? E os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina anunciaram a redução do ICMS do etanol hidratado. Em São Paulo, a alíquota passou de 13,3% para 9,57%. A estimativa do governo é que a ação reduz o valor na bomba em 17 centavos. Em Minas Gerais, a alíquota passou de 16% para 9%. Além de seguir aliviando o bolso dos mineiros, a redução do imposto manterá a competitividade do biocombustível, importante gerador de empregos em nosso estado, disse o governador mineiro Romeu Zema nas redes sociais. Já no Paraná, o ICMS do etanol passou de 18% para 12%. Em Goiás, o imposto passou de 30% para 17%, o que deve gerar uma significativa diminuição no litro do combustível nas bombas. Aí não é só a gasolina baixando, o álcool também. Outros serviços também tiveram a cobrança de ICMS reduzida em Goiás, como serviços de telecomunicação de 29% para 17% e energia elétrica de 25% para 17% para famílias de baixa renda e de 29% para 17% para os demais consumos. Essa redução ocorre como consequência da promulgação de uma emenda constitucional que prevê compensações da União para os estados que reduzirem a carga tributária dos biocombustíveis. Essa emenda faz parte da mesma proposta que prevê o aumento de benefícios sociais e criação de outros até dezembro. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que pretende manter o valor de R$ 600 para o Auxílio Brasil, caso seja reeleito em outubro deste ano. Manteremos o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 em 2023, dentro da responsabilidade fiscal, afirmou o presidente em entrevista à CNN. E o governo começa a pagar, o novo valor do Auxílio Brasil no início de agosto. Como vimos, nos últimos dias, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição emergencial que permitiu o aumento do benefício de R$ 400 para R$ 600. O novo valor de R$ 600 do Auxílio Brasil vai ser pago em 5 parcelas, de agosto a dezembro. A princípio, o valor volta para R$ 400 em janeiro de 2023. Por tudo que já cantou, por todo o seu talento, por tudo que canta, pela qualidade incomparável do seu trabalho, Roberto Carlos é o principal nome da música brasileira, não é? Não é à toa que no cenário musical ele é chamado de rei. E, inclusive, ele já fez algumas revelações envolvendo questões como o Brasil. Cantou músicas enaltecendo o patriotismo. Falou até a respeito do atual governo brasileiro. Ele disse: deixem trabalhar, mas sempre manteve sua posição de respeito a todos os fãs, independentemente de posicionamento político, e sempre foi assim. E agora Roberto Carlos anunciou que vai manter a sua postura, a sua tradição e não vai revelar em quem votará nas eleições presidenciais deste ano. Em entrevista ao jornal O Globo, Roberto Carlos negou até que tenha sido procurado pela equipe de Jair Bolsonaro para declarar apoio ao candidato à reeleição. Essa história de dizer que alguém entrou em contato comigo é mentira, ninguém entrou em contato. Continuo votando como sempre votei e sempre mantive o meu voto em segredo. Assim isso vai permanecer, disse Roberto Carlos. Olha, gente, na posição de Roberto Carlos é totalmente compreensível. Ele não é político, é um artista renomado que tem o direito de assim se declarar, não é? Enquanto outros por aí ficam declarando apoio a um candidato para que este defenda ideologias, liberação de drogas e outras questões polêmicas, Roberto Carlos mantém sua posição. A deputada federal Carla Zambelli
apresentou uma representação à Polícia Federal por causa de uma suposta tentativa de sabotagem da convenção partidária que oficializará o nome do presidente Jair Bolsonaro como candidato do PL à presidência da República. O evento está marcado para acontecer no domingo, dia 24, no ginásio Maracanãzinho, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Os ingressos para a convenção, gente, estavam sendo disponibilizados gratuitamente pelo site Simpla, com cadastro prévio no portal para disponibilização da entrada. No entanto, de acordo com a denúncia feita pela parlamentar, alguns perfis de redes sociais estariam se manifestando e incentivando um boicote ao lançamento da candidatura. E para isso, divulgam sites que podem criar e-mails e números de CPF falsos em grande quantidade. Porém, de acordo com Zambelli, a conduta configuraria crime eleitoral. De acordo com a deputada, os envolvidos na tentativa de sabotagem devem ser investigados pela Polícia Federal, estando sujeitos à pena pelo uso de documento falso. E o Partido Liberal também vem monitorando uma suposta ação coordenada de opositores para esvaziar a convenção que vai formalizar a candidatura de Bolsonaro à reeleição. Para prestigiar a convenção, o apoiador do presidente precisava fazer um cadastro virtual até esta quinta, dia 21. E o PL monitora movimento de páginas contrárias a Bolsonaro, que supostamente se mobilizaram na internet para reservar ingressos com a intenção de esvaziar o evento, inclusive de boicotar, sabotar. Oposicionistas estariam reservando espaço e prejudicando os apoiadores do presidente, para, evidentemente, não comparecerem, mas para impedir que apoiadores de Bolsonaro tenham vaga. E, claro, o partido conta, inclusive, com o suporte de profissionais de tecnologia para tentar identificar reservas falsas. Uma estratégia semelhante foi realizada por apoiadores de Biden em 2020 em um evento de campanha de Donald Trump, então presidente dos Estados Unidos. Inicialmente, a retirada de ingresso poderia ser feita por qualquer pessoa pela internet, com a apresentação de alguns dados. No entanto, com a identificação da mobilização de opositores, o PL passou a exigir também o RG na hora do cadastro. O partido também se organizou nas últimas horas para efetuar checagens de redes sociais a respeito do apoio dos inscritos à convenção do PL. Nas redes sociais, apoiadores do presidente denunciaram a ação. O Partido Liberal informou que as inscrições para a Convenção Nacional do Partido foram regularizadas. E, de acordo com o partido, foram feitas 50 mil inscrições até agora. Segundo a sigla, descartadas as falsas, há mais de 10 mil confirmadas. A capacidade do local do evento, o ginásio Maracanãzinho, é de 13 mil pessoas. O jornalista Alexandre Garcia fez uma análise dos posicionamentos deste tempo aí de convenções partidárias, convenção do PDT de Ciro Gomes, Lula do PT agora, Bolsonaro neste dia 24, e o perfil do eleitor brasileiro. Segundo Alexandre Garcia, ele analisou o perfil dos eleitores de Lula e Bolsonaro. Ele disse: quem vota em Lula adora tanto o Lula que não quer nem saber o que aconteceu nos 14 anos de governo do PT e morre de medo de Bolsonaro. Já o que vota em Bolsonaro é quem aprova seus 3 anos e meio de governo, adora Bolsonaro e tem medo de que Lula volte ao governo e faça a mesma coisa e até mais do que já fez anteriormente, Aí sim está a definição do eleitor de um e de outro, disse Alexandre Garcia. Em outras palavras, gente, quem vota em Bolsonaro apoia a condução do governo como está sendo feita, medidas firmes contra a corrupção, diálogo franco, aberto, falando o que pensa, o que vive, as posições conservadoras, esse diálogo, enfim, com, por exemplo, a questão cristã no país, o que foi feito durante a pandemia. Quem vota em um aprova o que fez ou não fez, e quem vota em outro aprova o que está sendo feito. E outros, quem vota em Lula, já quer, de repente, uma política mais favorável, por exemplo, à aprovação do aborto,
questões como desarmamento, a presença maior do Estado ali, marcando presença, a intervenção estatal nas empresas brasileiras, presença maior do Estado na vida do brasileiro, quer a aprovação, por exemplo, da liberação das drogas, como a Anitta pediu que Lula trabalhe, caso seja eleito, pela liberação das drogas, enfim, cada lado, de fato, tem um perfil bem antagônico. Em conversa com apoiadores nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro revelou ótimas notícias, gente. Inclusive, uma revolução na área energética. Já está saindo da prancheta, chama-se as eólicas offshore, né, no mar. Tá? Já está programado, já tem país interessado, já fizemos reuniões com o empresariado. Vamos ter na costa nordeste o equivalente a 50 Itaipus. Nossa. Só na costa nordeste. Nossa. Você pega a Bahia, por exemplo. Eu vou falar da Bahia que já parei lá algumas vezes. Né? Toda noite que eu posei, o vento fica a noite toda uivando. E não tem tufão. Diferente de outros países, vai lá para o hemisfério norte, lá é diferente. Tem tufão, tem vendaval, tem tsunami. Aqui o país é abençoado. E Bolsonaro ainda avaliou que o Brasil tem tudo para dar certo. Você vê, nós passamos agora, em plena pandemia, de 13ª para a 10ª economia do mundo. A gente vê os números da economia, desemprego. Estava 14%, está 9,4%. Tem tudo aqui para dar certo. Tem. E temos feito coisa. Privatizamos a Eletrobras, vamos com calma, entendeu? Calma. Tá? A Eletrobras, eu não tenho de cabeça aqui o endividamento dela na época do PT, mas tudo é bilionário. Sim. O BNDES, 400 bilhões. Caixa Econômica, 45 bilhões. E tem gente que quer botar essa quadrilha lá para voltar a roubar. O presidente Bolsonaro ainda comentou os estragos da era da corrupção no Brasil em um passado recente. Vocês pagaram no passado, de forma quase que direta, né, 100 bilhões desse endividamento de 900 bilhões da Petrobras. Só para você ter uma ideia, só deve saber, já que eu já falei várias vezes, o endividamento da Petrobras, 900 bilhões, daria para fazer quantas vezes a transposição de São Francisco? 60 vezes. Porque a transposição está em 15 bilhões. Tem dinheiro. Você vê os Correios estão dando lucro. Uma coisa importante, a corrupção não acabou ainda. Por quê? O pessoal dos Correios, né, pega o carteiro, vê o contra-cheque dele. Ele está descontando R$520 por mês. Começou em 2015 e vai acabar em 2030. Para tapar a roubalheira do fundo de pensão dos Correios, que é o Postales. A mesma coisa na Caixa Econômica. Então é corrupção com carnê. O povo está pagando a corrupção com carnê. E tem gente que achando que o cara vai voltar e... O YouTube afirmou que não foram encontradas violações no vídeo da reunião entre o presidente Jair Bolsonaro com embaixadores. Por isso decidiu manter a gravação no ar. Durante o evento realizado na segunda-feira, dia 18 de julho, o presidente Jair Bolsonaro questionou a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Segundo o YouTube, a liberdade de expressão é um valor fundamental para a empresa. Após revisão, não foram encontradas violações às políticas de comunidade do YouTube no vídeo em questão, postado em 18 de julho no canal Jair Bolsonaro. Nossas equipes trabalham arduamente para garantir que tenhamos um equilíbrio entre liberdade de expressão, valor fundamental do YouTube, e a segurança das pessoas que diariamente buscam por informação na plataforma, informou a empresa em nota. Na terça, dia 19, o PT ajuizou uma representação eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro junto ao Tribunal Superior Eleitoral, pedindo a exclusão dos vídeos que circulam aí nas redes sociais do encontro promovido pelo governo. Exército rebate a Globo sobre insatisfação. Uma reportagem disse que alguns militares da alta cúpula estariam insatisfeitos com o ministro da Defesa e também com Bolsonaro. Naquele melhor estilo, não é?
de algumas emissoras por aí, jornalistas, segundo especialistas, mas não diz quem. Segundo uma fonte dentro do ministério, dentro do governo, mas não diz nada, é mantido o sigilo, não é? É um direito que o jornalista tem, mas coloca em xeque a credibilidade da matéria, segundo alguns militares da alta cúpula, não é? E então, o Exército divulgou uma nota para rebater e classificar como fake news a reportagem publicada pelo portal G1. Na reportagem, o jornalista Valdo Cruz informou suposta insatisfação de militares da ativa do alto comando com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, e também ali com as críticas do presidente Bolsonaro às urnas. A nota diz: o Centro de Comunicação Social do Exército expressa o repúdio da força ao contido na matéria, que parece buscar apenas a discórdia e a cisão entre os militares da ativa e o ministro da Defesa. É indiscutível e relevante o relevante papel da imprensa para a garantia de uma democracia sólida e um ambiente de harmonia institucional. Assim sendo, disseminar desinformação somente contribui para a instabilidade entre as instituições e, consequentemente, entre os brasileiros, acrescentou a nota. Por fim, o Exército reafirmou o respeito da força a seus integrantes, a hierarquia e a disciplina, garantindo que a coesão entre os militares é uma característica inalienável da força terrestre, conclui a nota. Ao lado também do ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, Bolsonaro anunciou negociações com outros países para a importação de combustível mais barato. Estamos com vários outros países contatados para a gente comprar diesel mais barato. É a nova política que a gente está implementando. Não é fácil mexer num lobby tão poderoso como o dos combustíveis, afirmou o presidente, sem especificar quais são as nações. Entramos em contato com o Ministério de Relações Exteriores e perguntamos em quais países existem restrições e sanções internacionais. Em todos que não existem sanções, o Brasil está entrando em contato e verificando a possibilidade de exportação, acrescentou Saxida. Bolsonaro já havia anunciado negociações com a Rússia para a importação de diesel. Em conversa com apoiadores, o presidente Bolsonaro lembrou que, além de energia e combustíveis, o preço da conta do celular também vai baixar. Você já recebeu a conta do celular aí com mudança no preço? Não. Vai baixar o preço da... coisa boa. Eu vi Porque não é só o combustível, não foi eu vi sobre comunicações e também energia elétrica. Não é só residencial, não. Quem tem um comércio vai baixar. Não é pouco, vai baixar bastante. O presidente Bolsonaro ainda comentou sobre os que foram contra reduzir impostos. Você vê essa briga para diminuir o imposto. A bancada do PT todinha do Senado votou contra. Os que mais falam é ajudar os pobres. Quais os estados que estão retardando reduzir o preço do combustível? Nordeste, onde tem o povo com menor poder aquisitivo, que é mais prejudicado. A oficialização da candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição na Convenção Nacional do PL, Partido Liberal, no Rio de Janeiro. Um discurso propositivo, combativo e até emotivo foi o pedido da organização da pré-campanha, apontando os feitos e realizações de sua gestão, além de acenos às mulheres e à população mais pobre e críticas às gestões do PT, sugerindo um discurso aí a Bolsonaro. A meta esperada pela coordenação da campanha de Bolsonaro, 10 mil pessoas no Maracanãzinho, capacidade total é de 13.613 pessoas. O PL informou que uma triagem identificou inscrições falsas, como vimos durante a semana, inscrições falsas para o evento, e tudo então passou por pente fino. As inscrições falsas teriam sido feitas em um movimento de boicote de opositores para tentar esvaziar o evento de lançamento da candidatura de Bolsonaro, o que então, por fim, não funcionou, foi identificado a tempo. Diante disso, o partido cancelou cerca de 40 mil das 50 mil inscrições até então feitas para a convenção e prometeu ampliar o controle na distribuição de ingressos. O convite da Convenção Nacional do PL estimulou os convidados a irem de verde e amarelo, participação em verde e amarelo. E Bolsonaro, então, neste evento, tem um palco em T para
ele andar na passarela, no meio do público, imprensa, autoridades, candidatos apoiados e uma área reservada para as caravanas de apoiadores na arquibancada. Michele Bolsonaro, a primeira-dama, participou de reuniões ao longo da última semana com membros da coordenação eleitoral, a exemplo do filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. A expectativa? Impulsionar o engajamento, no caso de Michele Bolsonaro, na campanha do marido, inclusive em viagens pelo país. E neste sábado, Michele Bolsonaro esteve com o presidente em Vitória. Na convenção, o slogan Liberdade e Fé. Palavras consideradas marcantes para o governo e para o presidente. Entre os destaques do discurso, a criação do Auxílio Brasil, a conclusão da obra da transposição do Rio São Francisco e os esforços do governo no enfrentamento à pandemia. Lembrando que mesmo durante a pandemia o governo fez o possível para preservar as vidas e os empregos. E a intenção é esclarecer aos eleitores que o governo fez e ainda procura fazer o possível para mitigar os impactos da pandemia e da guerra na Ucrânia, inclusive envolvendo a crise econômica que está em todo o mundo e também no Brasil com a alta inflação. E ainda lembranças do passado, como que em 2014 e 2015 perdeu-se mais de 3 milhões de empregos. Em 2020 e 2021, mesmo com pandemia, foram criados 3 milhões de postos de trabalho. Uma diferença de 6 milhões, conforme lembrou Bolsonaro em discurso recente, incluindo as estatais, que em seu governo geraram lucro. As estatais deram lucro no ano passado em torno de 190 bilhões. Até há pouco tempo eram deficitárias ou tinham pouquíssimo lucro, davam prejuízos, disse Bolsonaro também recentemente em um discurso. Com Bolsonaro e PL, neste domingo, e as outras convenções já realizadas, gente, do PT e Lula e do PDT e Ciro, convenções das principais, resta ainda a do MDB, com Simone, após a tentativa por parte dos dirigentes em tentar adiar a convenção do MDB para oficializar o nome dela, senadora Simone Tebet, a disputa presidencial deste ano, o presidente da sigla, deputado Baleia Rossi, confirmou que o evento está mantido para o dia 27 de julho, quarta-feira. A convenção acontecerá de forma virtual. E há esforços, por exemplo, de alguns caciques, tentando prejudicar o lançamento dela, incluindo Renan Calheiros, que parece que sonha que o MDB vá de Lula. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal, vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Rei Pires e Antônio Carvalho, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.